Uou! Ao vivo, ao vivaço! Ao vivo, ao vivaço! Hoje vamos falar sobre a fé com o nosso querido e amigo Padre Rodrigo. Padre, vai dar certo, em nome de Jesus. Tenho fé que o senhor vai entrar ao vivo. Eu Agora tenho vai. fé que dá certo, olha aí. Rapaz, Agora vai. nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer logo um combinado? Toda vida que a gente for fazer uma live, o senhor reinicia o celular antes. Ei, eu gostei da ideia da rifa aí, eu gostei, viu? Eu já falei com a Lucy, vou fazer uma rifa para lhe dar um celular. Vou fazer. Porque eu Ai, estou meu muito Deus. feliz, padre. Muito feliz porque ontem, essa é a 18ª live. De uma sequência mesmo, uma atrás da outra e tal, e a gente vem criando esse movimento, trazendo essa mensagem leve, essa mensagem positiva. E ontem a gente não trouxe conteúdo, a gente não trouxemos um projeto social que já existe há 7 anos, que é o Mundo do Bem, e eu estava até agradecendo, foram muitas doações. Só para o senhor ter ideia, nós arrecadamos, uma pessoa doou 100 quentinhas. São 100 moradores de rua que vão se alimentar nesse período, são 100 pessoas que vão, enfim. E aí eu só tenho a agradecer a todos que estavam aqui ontem, eu vi que o senhor também estava, e agradecer que é Deus agindo, eu acredito muito nisso, né? E eu não Que tenho coisa palavras boa. realmente para agradecer, porque eu que sou muito desse negócio de ação social, de fazer mesmo, ir lá, e ir em loco e tal, tenho sentido falta nesses dias, mas por medo, enfim. Mas ontem a gente teve esse insight, fizemos, e foi muito legal. Mas, meu amigo, eu quero lhe dizer que você me botou para estudar, viu? Por quê, rapaz? Eu já sabia que falar de fé tinha tanta coisa sobre fé, rapaz. Eu estou aqui, ó, com o Catecismo da Igreja Católica, Ô, coisa boa. estou com a Bíblia, Ô, coisa boa. maravilha. Estou com 40 sites abertos aqui. Eu acho que eu vou fazer as perguntas e você vai responder. Meu amigo, eu me senti quase um doutor. Eu me senti quase um doutor em teologia, viu? Já que você estudou tanto, eu vou perguntar e você vai responder. Padre, eu tenho mais dúvidas do que certezas, viu? Vixe, Tenho mano. ciência disso. Padre Ai, meu Rodrigo, Deus. eu me sinto lisonjeado, porque dessa vez eu acho que merece a gente compartilhar isso. Eu sempre convido alguém nas terças, nas quartas, na quinta para estar aqui conosco, e dessa vez eu fui o convidado, né? Eu me sinto muito honrado, Padre Rodrigo, muito feliz em poder estar aqui contigo, compartilhando conhecimento, compartilhando o resultado de estudos com essas pessoas maravilhosas que estão nos acompanhando diariamente. E quero deixar aqui também o meu agradecimento que se faça jus ao quão o senhor vem se entregando nesse período de crise, de pandemia, o quão o senhor vem... Eu tenho dito aqui em casa que por falta de oração a gente não sobressai dessa pandemia, porque eu pelo menos estou nas lives quase que diárias. Ontem eu não tive à noite, senti falta porque eu estava com compromisso profissional, mas Aham. assim, eu quero te parabenizar e como eu já te falei pessoalmente, na verdade por direct, né? Que Deus te dê saúde, sabedoria e que tu continue assim, porque acredite, pelo menos na minha vida tem feito muito sentido todo o seu movimento. E não à toa hoje, eu acho que a gente vem coroar esse tempo de pandemia falando sobre a fé. E vou logo iniciar porque eu tenho muito assunto para falar. Deixa as Vixe, apresentações. mano. Quem quiser nos conhecer, que nos chame no direct, a gente se apresenta. E dentro de tudo isso que eu pesquisei, dentro de todas as leituras que eu fiz, eu passei 2 dias debruçado sobre esse assunto, que o nosso tema hoje é a fé em meio à pandemia. E eu vi que é nos tempos difíceis, são nos tempos desafiadores que nossa fé é testada. Uhum. Não se sobressai disso. Em todas as pesquisas que eu fiz, todos os canais que eu abri, se fala muito. Que são nos tempos difíceis que nossa fé ela é posta em prática. Ela é posta para saber realmente que fé você tem.
E eu tenho vários exemplos que me veio à mente enquanto eu estudava sobre as minhas fés, né? Quanto eu já pratiquei essas minhas fés. Só que eu vi, padre, algo muito forte. E lhe confesso que acompanhando o texto da misericórdia com o senhor diariamente, às 3 horas, lá no canal da paróquia Nossa Senhora do Carmo, de Croatá, eu vejo que as pessoas que menos têm fé são as pessoas que mais se dizem crente a Deus. Muitas vezes somos nós cristãos, nós que estamos dentro de igreja, nós que somos de caminhada, nós que estamos ali, somos o que menos temos fé nos tempos difíceis. E eu me coloco aqui, não apontando o dedo, julgando não, mas me colocando nesse cenário. Porque é muito fácil eu falar, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Mas será mesmo que nesse tempo difícil agora, eu creio em Deus? Essa foi a minha reflexão e eu venho pedindo muita orientação a Deus para falar isso. E aí eu queria iniciar e passar a palavra para ti, trazendo a definição de fé do dicionário português. A definição de fé no dicionário diz que é um substantivo feminino que no ponto 1, que é a religião, ele é, no catolicismo, a primeira das 3 virtudes teológicas. Aí depois eu vou falar das virtudes que eu pesquisei, que virtudes são essas. É a primeira das 3 virtudes teológicas. E no ponto 2 ele diz que é um sistema de crenças religiosas, que várias religiões cristãs exercem a fé. Mas isso não me disse nada. Isso não me elucidou nada. Então, eu comecei a buscar, por coincidência, por providência ou por acaso, eu não sei no que as pessoas aí do outro lado acreditam, eu não acredito em acaso, acredito em providência. Ontem, na palestra que eu estava ministrando à noite, o mediador, ele encerrou a palestra com um texto bíblico. Eu lhe dou um celular quando essa pandemia acabar, se o senhor adivinhar que texto bíblico foi. Hebreus 11. Puta que... Oh, foi mal, pai. Tá. Depois da pandemia eu lhe dou o celular, viu? O cara Perdeu. terminou a palestra que eu estava falando sobre como superar a crise. E lá eu mostrei 5 pontos e tal. E ele terminou dizendo assim: Moacir, muito obrigado pelas suas palavras hoje. Nessa 1h30, eu chego a arrepio, cara. Nessa 1h30, você nos fez acreditar em dias melhores. E eu gostaria de encerrar essa palestra, ele falava, né? Com uma palavra bíblica. E essa palavra é Hebreus 11, versículo 1, que diz: a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito dos que não se vê. E essa definição fez muito sentido para mim. Mas eu queria, pessoal, primeiramente eu queria pedir ajuda para a gente fazer a rifa para o celular do padre, tá? Vocês me ajudam aqui, acho que é até o fim da pandemia. Mas eu queria, padre, passar a palavra para ti com essa definição de fé que está em Hebreus 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. E eu queria te perguntar, padre Rodrigo, a fé é só ter esperança mesmo? Muito bem. Parece Ô, bicho de fé, rapaz. Parece uma coisa combinada, né? Porque, inclusive, eu já estava com a Bíblia aberta no Hebreus 11. Providência, por isso, meu amigo. Pessoal, por isso que é de coração. Nada aqui é combinado. Nem o padre Rodrigo sabe o que eu vou falar, nem eu sei o que ele vai falar. Isso é fato. Não é verdade, por isso padre? que eu citei logo o Hebreus 11. Por isso que eu citei logo, porque a Bíblia estava aberta aqui já, justamente para começar definindo o que é ter fé, né? Você aí trouxe primeiramente a definição, né, do dicionário, né? E justamente a definição de fé que a Sagrada Escritura nos apresenta, né? E eu inclusive, faço questão de repetir, porque quando se fala de fé, às vezes a gente... E isso é uma tendência nossa,
não deveria ser assim. Mas às vezes a gente simplifica demais tudo aquilo que é a riqueza da fé, né? Ou seja, é interessante que, por exemplo, você começou dizendo que a fé é um mundo de coisas, né? Que você teve que estudar muito, teve que ler muito. Mas, ao mesmo tempo, é interessante que, em uma frase ou duas, o autor sagrado, ele resume o que é a fé, né? Ele resume o que é a fé. Então, a fé é um modo... Aqui eu não sei qual é a tradução da sua Bíblia aí. É a editora Ave Maria, ela. Ave Maria, né? Pronto. Eu tenho a Ave Maria aqui também, mas eu quero ler da outra tradução da TEB também. É outra tradução. E é até importante para a gente ir enriquecendo, né? Mesmo outras traduções diferentes, outras palavras. Mas, enfim, que diz assim, é o mesmo sentido, claro. A fé é um modo de possuir, desde agora, o que se espera. Uau. Você falava sobre esperança, né? Essa relação de esperança e de fé. De fato, a esperança e a fé estão ligadas, né? Estão juntas, estão unidas, não estão separadas, né? É por isso que o autor sagrado está dizendo, a fé é um modo de possuir, desde agora, o que se espera. Ou seja, eu estou esperando algo, mas dentro de mim já tem uma certeza, já tem uma convicção. Essa convicção é a fé. Né? Essa convicção é a fé, é o acreditar, é a certeza de ter, de possuir o que eu estou esperando. Né? Eu ainda não estou vendo, mas eu sei que vai acontecer. Eu sei que eu vou possuir. Então, fé é isso. Né? Um meio de conhecer realidades que não se veem. Por isso que quem caminha pela fé não caminha pelos sentidos, pela visão, pelo tato, né? Por isso que Jesus diz, né, a Tomé, felizes os que creem sem ter visto, né? Sem ter visto. Então, é essa a relação de fé e de esperança, né? E é legal o senhor falar isso, que no Catecismo da Igreja Católica, na página 48, no parágrafo 144, ele traz como eu uso óculos, sou meu cego, o meu é gigante, mas ele fala sobre a obediência da fé, que o senhor resumiu muito bem, acredito eu, que ele diz, obedecer na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que sua verdade é garantida por Deus, a própria verdade. E eu lembro bem que na nossa live da quinta-feira da semana passada, no dia 30 de abril, o senhor falava sobre a revelação. Lembra dessa Exatamente. parte? Cara, Sim, isso sim. me veio na mesma hora. Que o Cristo se revelou e a gente só precisa acreditar. Mas é ter fé na revelação que é o próprio Cristo, que é a palavra sagrada, que está na palavra sagrada. E aí aqui ele Exatamente. diz, desta obediência, Abraão é o modelo que a Sagrada Escritura nos propõe. E a Virgem Maria, sua mais perfeita realização. E aqui eu sou mariano, devoto e consagrado pelo Tratado de São Luís Montfort, o verdadeiro Tratado da Devoção à Nossa Senhora. E São Luís Montfort fala que Nossa Senhora é um exemplo de fé. Desde que o anjo a anunciou, até quando o próprio Cristo entregou lá o seu corpo pelos nossos pecados e ela acreditou na palavra do Filho amado. E eu tenho N exemplos, sabe, Padre Rodrigo, para falar sobre fé, só que o que mais me tocou, o que mais mexeu comigo, foi quando eu li esse parágrafo, 144 do Catecismo, vi a questão de termos fé, nossas convicções, pautadas, claro, na revelação, acredito eu, sendo que com obediência. Porque, pelo que eu vi nos meus estudos, nas minhas pesquisas, fé sem obediência é cegueira. Uhum. Né? E quando eu fui pesquisar sobre a questão das virtudes teológicas,
eu achei algo muito interessante, eu queria compartilhar aqui depois que o senhor pudesse nos ajudar nessa questão. As virtudes teológicas são 3. A fé, me corrija se eu estiver errado, cara, que aqui eu fiz uma cópia. É a fé, a esperança e a caridade. E eu acho incrível tudo isso, padre, porque realmente nada é combinado. Ontem se falava sobre caridade aqui. Hoje a gente traz a fé e a esperança. Se não é Deus agindo, parceiro, eu não sei o que é, não. E as 3 virtudes teológicas, quando elas retratam a fé, eles falam a seguinte coisa, abre aspas. A fé, através dela, os cristãos que creem em Deus, nas suas verdades reveladas e nos ensinamentos da igreja, visto que Deus é a própria verdade, pela fé, o homem entrega-se a Deus livremente. Por isso, o cristão procura conhecer e fazer a vontade de Deus, porque a fé opera pela caridade. Gálatas 5, 6. Padre, traduz isso para mim, por favor. Que fé e caridade tem a ver como, meu amigo? Vamos lá. Primeira coisa, antes até mesmo de falar sobre virtudes teologais, né, até para que o pessoal que está acompanhando não pense que aqui é um debate teológico e tudo, a gente precisa, primeiramente, compreender a fé como uma graça, é como um dom, né? É como um dom. Por exemplo, você citou aí Abraão, né? Abraão, que no próprio catecismo e na própria Sagrada Escritura vai apresentá-lo como o pai da fé, né? Uau. O pai da fé. Por quê? Porque Abraão, analisemos a situação, a realidade de Abraão na época. Abraão era um homem idoso, já era de idade avançada. A sua mulher, a sua esposa, também era de idade avançada, e além disso, ela era estéril. Não poderia ter filho. E Deus chega para Abraão, apesar dele ser um homem idoso, de quase 100 anos, a sua mulher idosa, e além de ser idosa, estéril, Deus chega para Abraão e diz, olha, você vai ter uma descendência. E por isso que a própria Sagrada Escritura vai dizer que Abraão acreditou e lá no livro do Gênesis, né, que fala sobre Abraão, vai dizer, Abraão acreditou e isso foi acreditado como justiça. Ou seja, humanamente, se você se colocar na situação de Abraão, você olha para a sua situação física, humana, eu sou de idade avançada, eu sou um idoso, como é que eu vou gerar filho? A minha mulher, além de ser idosa, é estéril, como é que ela vai ter filha? Não pode. Mas Deus falou. E aí é que entra a fé como dom. Uau. A fé como a graça, né? A fé como a graça. Naquela outra live, a primeira que a gente fez, quando a gente fala da revelação divina, eu citava aquele texto de Romanos, São Paulo aos Romanos, quando São Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus, né? Ouvir a palavra de Deus. E esse ouvir a palavra de Deus, nesse ouvir a palavra de Deus, nós chegamos à fé. Acolhemos a revelação divina, então, naquele momento, Deus nos dá o dom de crer, nos dá o dom da fé, e esta fé é que vai nos levar a isso que você leu, a questão, por exemplo, da obediência da fé, né? Da obediência da fé. Até porque a fé também, ela é uma resposta nossa a Deus, né? Ela é uma resposta nossa a Deus. Por exemplo, outro texto que a gente poderia lembrar aqui, quando Pedro, o apóstolo Pedro, pergunta, ou melhor, professa a sua fé em Jesus Cristo,
Jesus diz uma coisa muito interessante para Pedro. Jesus diz assim: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Isso para mostrar o quê? Que a fé é uma graça de Deus. É um dom dado por Deus. Um dom dado. Mas então, a fé que nos leva a acolher a revelação divina, a fé que nos leva a acolher o plano de Deus. Isso aconteceu com Abraão, isso aconteceu de uma forma maior ainda, estupenda, na vida de Maria, na vida de Nossa Senhora, porque se foi difícil para Abraão, mais difícil foi para ela. Então, mas Deus deu a graça da fé, e pela fé ela assentiu ao projeto de Deus, deu o seu assentimento à vontade, ao plano de Deus. Por isso aqui, como eu falei, se chega à obediência da fé. Mas aí, onde é que entra, né? A questão da caridade. Aí. Ora, falando dessa relação, né? Fé, esperança e caridade. Primeiro, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus é o quê? Deus é amor. Sim. Deus é amor. E ao criar a pessoa humana, Deus cria por amor, ele é amor. Ele cria por amor e para o amor. A nossa vocação é amar. A nossa vocação é o amor, né? Então, isso é o plano de Deus para nós. Uau. Por isso que, qual é os 2 maiores mandamentos da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E Jesus no Evangelho vai dizer que é o resumo de toda a lei. É o resumo de todo mandamento. É amar a Deus e ao próximo. É a nossa vocação maior. Por exemplo, quando a Sagrada Escritura fala sobre santidade, nós somos chamados a ser santos no amor, né? No amor. Nesse amor que nós devemos ter para com Deus e para com o próximo. E aí a gente precisa começar, para entender essa questão da caridade, a gente precisa começar a compreender o que é caridade, o que é amor. Porque se a gente for analisar na sociedade, no mundo, as pessoas têm confundido muito o que é amar, né? O que é amor, o que é caridade. As pessoas têm confundido o amor com um mero sentimento. Um mero sentimento. O amor, ele pode até passar pelo sentimento, mas não é sentimento. Amor é atitude. Amor é um Deus que se fez homem e deu a vida. Amor é atitude, não é sentimento. Então, às vezes, eu posso dizer assim, eu posso fechar os meus olhos, Márcio, e dizer assim, mas eu amo tanto a Deus. Você quer saber se uma pessoa ama a Deus? Não olhe ou não escute o que ela diga, ou o que ela diz. Olhe para o que ela faz. Olhe para a vida dela. Uau, padre. A mesma forma com relação às pessoas. Às vezes o marido diz para a mulher, eu te amo, meu amor. Mas as atitudes dizem o contrário. Repete isso aí tudinho, padre. Repete. Ai, meu Deus. Tem gente que não ouviu, que entrou agora que não ouviu. Repete tudo, padre. Padre, fantástico, cara. Fantástico. Então, a gente precisa compreender o que é o amor. O amor não é um mero sentimento, o amor é atitude. É gesto concreto. Uau. Vou anotar. Como foi que Deus nos amou? No capítulo 13 do Evangelho de João, diz assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo. Que extremo é este? A cruz. E Jesus falou, prova de amor maior não há do que aquilo que é a vida pelos amigos. Então, amar
significa dar a vida. Amar significa doação. Amar significa sacrifício. Significa renúncia. Comunhão. Às vezes, exatamente, comunhão. Deus é comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo é comunhão. Uau. Então, a gente não ama se não tiver em comunhão. Seria uma contradição. Até porque, vamos para a lógica, né? Aqui usar a lógica. Quem ama, ama alguém. É bom que ame, né? Pois é. Ah, eu amo. Amo o quê? Ama quem? Quem ama, ama alguém. Se você ama alguém, você está em comunhão com essa pessoa. Uau. Então, amor e comunhão estão juntos. Deus é comunhão. Né? Deus é comunhão. Se nós fôssemos aqui nos debruçar no mistério da Santíssima Trindade, que é algo, né, que a gente não consegue aprender na nossa razão humana, mas existe essa comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma comunhão de amor. Né? O Pai ama o Filho no Espírito. Né? O Espírito que é o amor entre o Pai e o Filho. A comunhão. A comunhão. Então, o que que faz essa comunhão entre nós? Entre eu e você existe o amor. Né? E é o amor que nos faz um. E Jesus no Evangelho vai dizer assim, eu e o Pai somos um. Estão em comunhão. Né? Estão em comunhão. Então, mas voltando, esse é o projeto de Deus. Deus nos criou por amor e para o amor. A nossa vocação é amar. Se a gente viver nesse mundo e não amar, a gente não viveu que prestasse. Não valeu a pena viver. Não valeu a pena viver. Se eu passar a minha vida neste mundo, se eu não amar, quão infeliz eu sou e serei. E aí o senhor falando tudo isso, eu volto ao Catecismo da Igreja, sabe? No capítulo 3, parágrafo 142, que fala sobre a resposta do homem a Deus. Como as coisas se convergem, cara. Incrível, padre. Ontem a live, padre Rodrigo, olha só, sabe qual era o título dela? Poucos aqui vão lembrar, poucos. Eu dou outro celular pro senhor, se alguém lembrar. Bora, pessoal, bora lembrar. Era movidos pelo amor. Olha só, cara, que forte isso. E o Catecismo da Igreja nos traz, padre, só para pincelar, como as pessoas sabem que eu sou o cara da ciência, eu gosto da comprovação. Só para pincelar tudo isso que o senhor está falando, como há comprovação, como há um estudo teológico, um estudo da igreja em cima disso, né? O Catecismo, na página 48, continuo nela, no capítulo 3, diz: por sua revelação, o Deus invisível, levado por seu grande amor, fala aos homens como amigos e com eles se entretém para os convidar à comunhão consigo e nela os receber a resposta adequada a este convite, que é a fé. E aí ele continua: pela fé, o homem submete completamente sua inteligência e a sua vontade a Deus. Com todo o seu ser, o homem dá seu assentimento a Deus revelador. A Sagrada Escritura denomina obediência da fé, em resposta do homem a Deus que o revela. Padre, eu estou mais arrepiado do que quando o Brasil foi campeão em 94. Meu amigo. E aqui tem uma coisa muito, muito interessante, Moacir, né, que você leu. E eu repito aqui, que Deus, ele fala aos homens como amigos. Como amigos. Isso foi forte para mim, cara. Até agora, assim, isso daqui faz parte do plano de Deus na criação. Muita gente não acredita e não compreende, e muitos que acreditam não compreendem, porque qual foi o plano de Deus ao nos criar? Deus nos criou para quê? Está lá no livro do Gênesis, na primeira página.
Deus, quando cria o homem e a mulher, como era que eles viviam? Viviam em comunhão com Deus, viviam na presença de Deus. Deus nos criou para isso. Ou seja, Deus criou a pessoa humana e se fez amigo da pessoa humana, se fez próximo, se fez comunhão. Deus nos criou para que nós participássemos, olha que coisa, para que nós participássemos da sua vida. Para que nós participássemos da sua vida. Como obra de co-criador, né? Exatamente. Olha só, Deus nos criou, não foi para a gente ficar longe dele. Não foi para nós vivermos afastados dele. O homem se afastou de Deus por causa do pecado. E está lá também no livro do Gênesis, né? Capítulo 3. Toda aquela história de Adão e Eva, da serpente, né? A serpente, que é o inimigo de Deus, foi que, não aceitando o plano de Deus, então, ele quebra a comunhão com Deus, e o seu objetivo qual é? Levar a pessoa humana também a se afastar de Deus, a desobedecer a Deus. Por isso aquela historinha da serpente com Eva. A serpente que chega para Eva e diz, olha, eu soube de uma coisa, é verdade? Eva olhou assim, o que é? Aí a serpente disse assim, é verdade o que eu escutei? Eu escutei que Deus proibiu vocês de comer todos esses frutos desse jardim. Aí Eva disse, não, na verdade não, nós podemos comer. Só tem um que a gente não pode, porque Deus disse, se a gente comer, a gente vai morrer. Aí vem a astúcia da serpente, a sedução da serpente. A igreja e o catecismo da igreja nos ensinam que como foi que o pecado entrou no mundo? Pela desobediência do homem a Deus e pela sedução maligna, né? E a serpente começa a dialogar com Eva. E Eva dialoga com a serpente, o que não deveria acontecer. Mas então, aí a serpente diz, olha, isso não é verdade não. Sabe por que Deus não quer que vocês comam daquele fruto? Sabe por quê? Eu vou dizer para você. Eu vou dizer, quer saber? A mulher ficou curiosa e disse, me diga. Aí a serpente disse assim, olha, é porque Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão como deuses. E é ou não é o que o homem até hoje quer ser? Tira aí pelo celular da Apple, que é uma maçã, um símbolo, comido. Onisciente, onipresente e Pois é. E olha só, aqui tem um detalhe interessante, assim, porque... Padre, deixa eu só te fazer uma pergunta antes, segura. É porque me veio aqui, pode ser besteira, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Aquelas fofoqueiras da calçada, elas são as serpentes, são? Às vezes. O senhor falando aí, eu lembrei do bocado de fofoqueira aqui das calçadas daqui de casa. Eu disse, rapaz, é um bando de serpente. Aquela... Às vezes, né? Rapaz. Mas continue, padre. Eu só queria perguntar, porque me veio isso na mente. Eu só vou perguntar para quem veio, né? Tá certo. Mas então, aqui tem um detalhe interessante. Inclusive, eu falei ontem também na live, na Escola de Maria, fazendo esse paralelo entre Eva e Maria, porque Eva, qual foi o problema dela? Ela deixou de ouvir a Deus para ouvir a serpente. Deixou de acolher a palavra de Deus para acolher a palavra da serpente. Ao contrário de Maria. Que foi fiel, né? Exatamente. É interessante aqui esse paralelo, porque... E a fé pura, né? E a fé pura. Exatamente. Se a gente for fazer aqui um paralelo, né? Eva, Ave, Eva, a primeira mulher virgem, Maria, a virgem, né? Por Eva entra o pecado no mundo, por Maria, a virgem Maria, entra a salvação, né? É importante a gente perceber fazer esse paralelo entre Eva e Maria. Eva, aquela que deu ouvidos à serpente.
Maria que deu ouvido e acolheu a palavra de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, segundo a tua palavra. Fechou os olhos e foi, né? Exatamente. E interessante, Márcio, que ontem eu falava, porque ontem o tema da live de ontem, da Escola de Maria, foi a fé de Maria, né? A fé de Maria. Uau. E um dos aspectos, inclusive eu já postei no meu canal no YouTube, se depois quiserem assistir. Uau. Pessoal, pelo amor de Deus, eu peço a vocês, eu tô igual o Babu do BBB. Pelo amor de Deus, sigam o canal desse homem santo, ungido no YouTube. Ah, meu Deus do céu. Pra gente chegar nos gente. 1000, pra ele poder fazer transmissão ao vivo lá no YouTube, pro mundo conhecer ele. O mundo precisa conhecer ele. Ele diz que eu exagero nos elogios para ele. Eu disse para ele que eu sou igual o Nelson Rubens. Eu aumento, mas eu não invento. Eu tenho fé que o mundo vai conhecer ele. Eu tenho fé, porque pensa no homem ungido. Ai, Jesus amado. É Padre Rodrigo Castro no YouTube, né? PR Rodrigo Castro. PR Rodrigo. Pessoal, pelo amor de Deus, eu peço isso a vocês encarecidamente. Curtam esse homem, se inscrevam no canal, assistam. Vocês não vão se arrepender. E me ajudem então, na rifa do celular, por favor. Eu vou escolher, viu, qual é o celular. Depois da pandemia, o celular sai, eu prometo. Cara, mas com tudo isso que o senhor estava falando, eu achei incrível e lindo essa comparação da Eva, a ave, dessa questão da fé de Maria. Enfim, eu pelo menos sou suspeito para falar quando se fala em Nossa Senhora. Mas, trazendo aqui de novo o assunto da fé, que é a nossa pauta, eu vi no catecismo, e eu vou ler só um trecho bem rápido, que está também na Bíblia, em Isaías, que diz assim: a nossa profissão de fé começa em Deus, pois Deus é o primeiro e o último, o começo e o fim de tudo. O credo começa com Deus Pai, pois o Pai é a primeira pessoa da Divina Santíssima Trindade. O nosso símbolo começa pela criação do céu e da terra, porque a criação é o começo e o fundamento de todas as obras de Deus. Aí aqui eu queria te fazer uma pergunta, uma indagação mesmo de leigo, uma indagação mesmo de quem não entende a fundo a nossa teologia, mas busca entender. A gente falou sobre fé, esperança, caridade, amor, e eu acho que tudo isso está atrelado. Mas para essas pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que vão nos ouvir depois, como é que eu sei, além das atitudes, das minhas habilidades, como é que eu sei realmente que eu estou vivendo a fé que Nosso Senhor revelou para a gente na palavra dele? Já que ele é o Criador, é a primeira pessoa, é o início, o meio e o fim. Como é que eu sei que eu estou nesse caminho? Como é que eu sei? É só seguir os 2 mandamentos principais? Amar a ele e amar ao próximo? É só ser amado? É só amar? Como é que a gente, como cristão, pode estar nesse trilho, nessa caminhada? Principalmente, e voltando ao início para quem está chegando agora, a gente começou nessa live falando que a crise, os tempos difíceis, elas estimulam a nossa fé, elas nos desafiam a ter fé. E nesse momento, as pessoas mais abaladas, as pessoas mais angustiadas, muitas vezes, eu não tenho medo, o padre, por favor, pode me corrigir, mas eu não tenho medo de falar isso, que são as pessoas cristãs, que são as pessoas de dentro de igreja, que são as pessoas de comunidade, de movimento, são as pessoas que estão com a fé abalada, são as que mais dizem: eu creio em Deus, eu tenho fé. E eu queria trazer essa pergunta para o senhor, padre, como um direcionamento, como uma palavra mesmo, um pedido de ajuda de um leigo que busca saber como andar nesse caminho, nessa trilha da fé perante a Nosso Senhor. Entendeu, meu Pronto, amigo? você perguntou como a gente sabe que está vivendo a fé, é isso? Segundo o mandamento de Nosso Senhor. Certo. Primeiro, volto à definição de fé como dom de Deus, né? Inclusive, para os que estão acompanhando aqui, e principalmente para os católicos, né? Nós temos usado aqui o Catecismo da Igreja. Eu sugiro que depois vocês retomem
o capítulo 3º do Catecismo da Igreja Católica, né? Que fala a resposta do homem a Deus, a partir do número 142, e eu convido vocês a lerem até a página 54. Até a página 54, no mínimo, né? Até o número 165. Eu ia falar até o parágrafo 184, foi onde eu li tudo. Mas é legal, pessoal. Então, muito bom. Do parágrafo 142 ao 165. Porque as respostas estão aqui, né? Então, assim, eu dizia, voltando, primeiro essa definição, a fé como dom, como graça. São Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 12 da carta aos Coríntios, no versículo 1, São Paulo ele diz assim, ninguém diz Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito. Ou seja, como é que o dom da fé chega em nós? Pela ação do próprio Deus, pela ação do próprio Espírito. É Ele que nos dá o dom de crer quando Ele age no nosso interior. E nos dando o dom de crer, nós passamos a conhecê-lo. Por isso que nós dizemos, nós conhecemos a Jesus. É uma graça que nos foi dada, é um dom que nos foi dado pelo Espírito de Deus, que age dentro de nós. Então, Ele nos dá o conhecimento, né, de quem é Deus. E também do seu plano de amor para nós. Uau. Seu plano de amor para nós. Bem rápido, bem rápido. Certo. A fé já é, então, o começo da vida eterna? Com certeza. Com certeza. Inclusive, no capítulo 3 do Evangelho de João, diz lá no capítulo 3, quem crê no Filho, né, que é Jesus, tem a vida eterna. E São João diz assim, quem não crê já está condenado. Lascou-se, né? Uau, padre. Mas então, assim, olha, uma coisa que eu lembrei agora, que também está aqui no Catecismo, eu estou tentando achar aqui uma passagem que eu separei para o senhor, mas não e foi. Então, mas continuando. A fé é um dom de Deus, colocado em nós pelo próprio Deus, que nos leva a conhecê-lo, que nos leva a amá-lo. E que nós, é o seguinte, eu posso conhecer a Deus, você pode dizer que conhece a Deus, mas nós não conhecemos tudo sobre Deus. Sim, sem dúvida. O que significa, e isso a gente precisa compreender, São Pedro, na sua carta, ele diz assim, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos crescer na graça de Deus e no conhecimento. E quanto mais eu vou conhecendo de Deus, eu mais vou saber da sua vontade, do seu plano. E é aí que vai ficar claro, pela luz do Espírito, que vai iluminar a minha razão, a minha consciência, o meu coração, a minha vida, é assim que eu vou compreender se eu vou estar vivendo a vontade de Deus ou não. Amém. Uau. 1 Coríntios, eu achei a passagem. Olha só como nada é por acaso, completando a tua palavra. 1 Coríntios 13:12. Diz a seguinte coisa. Por ora, todavia, caminhamos pela fé, não pela visão. E conhecemos a Deus como que em um espelho, de uma forma confusa e imperfeita. Luminosa em virtude daquele em que ela crê. A fé é muitas vezes vivida na obscuridade. A fé pode ser posta à prova. O mundo em que vivemos muitas vezes parece estar bem longe daquilo que a fé nos assegura. As experiências do mal e do sofrimento, das injustiças e da morte, parecem contradizer a boa nova. Podem abalar a sua fé, a minha fé, a nossa fé, e tornar-se para ela uma tentação.
É então que devemos nos voltar para os testemunhos de fé, como Abraão, que creu, esperando contra toda esperança, como a Virgem Maria, que na peregrinação da fé foi até a noite da fé, comungando com o sofrimento de seu filho e com a noite do seu túmulo. E tantas outras testemunhas de fé que eu, que você, que o Padre temos. Com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo o fardo e o pecado que assim envolve, corramos com a perseverança para o certame que nos é proposto, com os olhos fixos naquele que é autor e realizador da fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui está no parágrafo 164 e 165 do Catecismo, tem passagens de Hebreus, de Romanos, de Coríntios. E eu acho que isso traz aqui o nosso ensejo. Nós estamos chegando ao final da nossa hora, Padre. Mas, assim, quando se fala em fé, eu acho que o senhor pelo menos, me respondeu muito bem. Eu entendi muito essa questão de saber se eu estou na fé ou não, no caminho, na trilha. Mas, nesse período que nós estamos, Padre, de pandemia, de crise, de inseguranças, de incertezas, de... Hoje eu estou bem abalado porque eu tive que demitir um funcionário hoje e ele me ameaçou, sabe? E aí, meu Deus. O senhor falando aí, eu lembrando que ele me ameaçando e eu dizendo, eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. Mas, assim, como que a gente pode, nesse momento de crise, de incertezas, de medos, de realmente inseguranças, enfim, como que a gente pode exercer a fé e ser um testemunho de fé? Como o senhor bem falou, quais são as atitudes que eu tenho que praticar? E não só falar, eu tenho fé, eu creio em Deus, enfim. Mas que atitudes a gente tem que perseverar? Que atitudes a gente tem que alimentar? Que atitudes a gente tem que compartilhar para que nós possamos ser, sim, realmente esse testemunho de fé? Olha, Moacir, a gente precisa saber diferenciar. Quando a gente fala de palavra de Deus, de vontade de Deus, de plano de Deus, é diferente de você pegar um manual de instrução de qualquer coisa. Você compra, está falando aqui do celular, o celular vem com seu manual de instrução. Uau! No que toca a fé, não é um manual de instrução que você vai ler e vai, não, eu tenho que ser assim. Não. Embora nós tenhamos a palavra de Deus, embora nós tenhamos a Sagrada Escritura, mas vai além disso. Por quê? Porque a gente só consegue fazer a vontade de Deus, a gente só consegue viver a fé pela graça de Deus e não somente pelo nosso esforço humano. Uau! Sem Deus, ninguém ama. Sem Deus, ninguém é bom. Sem Deus, ninguém vive a caridade, ninguém vive o amor. Sem Deus, a gente é egoísta. Sem Deus, a gente faz o mal. Sem Deus, a gente odeia. Sem Deus, a gente não perdoa. Ou seja, por isso que, quanto mais eu vivo a minha comunhão com Deus, mais eu terei a minha vida transformada, porque não sou eu somente que mudo por mim mesmo. É Deus que, agindo em mim, transforma a minha vida e faz eu ser uma pessoa melhor. E aí entra no que você falou, os testemunhos, né? Sim. Ou seja, falando de Nossa Senhora, ela viveu tudo o que ela viveu só por ela mesma? Foi só esforço humano? Não. Nem a paz. Graças a Deus. Aí você começa a pegar o exemplo dos santos e santas da igreja. Tudo aquilo que você pega a vida de um São Francisco, de um Padre Pio, de um Santo Teresinha do Menino Jesus, ou seja, e começa a ler a vida dos santos, e você se pergunta como foi que eles conseguiram isso, viver dessa forma? Graça de Deus, ação do Espírito de Deus. É somente assim. As noites escuras, porque não dá pra gente falar muito, né, uma hora, mas eu só lembro quando o senhor fala isso das noites escuras. Quantas pessoas vivem nas noites escuras, mas têm a fé que vão ver a luz, né? Exatamente. Uau, padre. Padre, eu estou arrepiado. Do dedo medindo o pé ao último cabelo que me resta na cabeça. Pessoal, para quem está dizendo que quer mais live e tal,
todos os dias, 1h da tarde, nós estamos aqui com um conhecimento, com um convidado, com uma teoria, com um assunto positivo e leve para te ajudar a vencer essa pandemia. O Padre Rodrigo, todos os dias, 3h da tarde, com exceção do domingo, ele está rezando o texto da misericórdia, lá no Instagram da paróquia Nossa Senhora do Carmo, de Croatá. À noite, tem várias orações com a palavra, escola com Nossa Senhora, missas, enfim, é um cara que tem feito um movimento que poucas igrejas, poucas pessoas de igreja fazem, mas ele está fazendo. E isso aqui não é para levantar como ele não gosta dos louros e tal, mas eu acho que merece jus a quem se faz. E no canal do YouTube dele, pelo amor de Deus, sigam. Se ele chegar nos 1000, ele vai ter um celular novinho, com manual, com caixa. Eu entendi a mensagem dele do celular, entendeu? Pessoal, sigam ele, porque vale a pena. Vale muito a pena. O Padre Rodrigo é um cara que, além de ser jovem, mas já tem uma experiência como sacerdote, já são 10 anos nessa lida de sacerdote. Então, é uma vida já que ele está construindo, famílias que ele com certeza tem restaurado, pessoas. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir o texto da misericórdia desse homem, meu povo, a casa treme, para não dizer outra coisa. Eu fico segurando aqui porque eu falo muito palavrão, então eu fico me segurando aqui para falar palavrão na sua frente, que é pecar 2 vezes, né? Falar o palavrão na frente do padre. Mas, assim, quero deixar aqui, padre, meu agradecimento, meu obrigado. Mais uma vez, tema, para mim, foi surreal, foi muito melhor do que eu imaginava, superou minhas expectativas completamente. Voltando a dizer que a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê, como diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, e o Padre Rodrigo nos discorreu perfeitamente nessa 1 hora de live. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Se você quiser sentir a graça de Deus, vivenciar a graça de Deus, eu te convido a seguir o Padre Rodrigo. Ele sabe nos nortear. Ele sabe, ele riu, ele pensa que eu não notei. Na oração da palavra que ele perguntou, qual é o meio que você tem para chegar em Deus? E eu disse, é o Padre Rodrigo. Então, assim, se você quer um meio, eu posso dizer, eu estou seguindo esse meio. Se está dando certo para mim, pode dar certo para você. Jesus. O Padre Rodrigo tem esse dom. Padre Rodrigo, eu te desejo saúde, sabedoria, parceiro, porque eu te falo, amém. Reze por mim, reze por mim. Viu? Você e todos aí rezem por mim. Padre, mas assim, oficialmente, ainda temos aí 4 minutos. Como é que as pessoas te acham? Como é que as pessoas realmente... E, por favor, faz as considerações finais, faz a nossa bênção aí, para a gente encerrar. Uhum. A equipe técnica aqui está dizendo que vai ficar gravado, pessoal, a live. Eu tinha esquecido. A produção aí, né? A produção. Depois aí a produção, a minha produção também vai baixar o vídeo e eu vou postar no YouTube também. Boa. Tem toda a produção, né? Rapaz, nós somos chique. O Padre Fábio de Mello que nos aguarde. Deixa ele. Mas, Padre, por favor, pode ir aí fazer as considerações da nossa bênção. Quando tiver faltando 2 minutos, eu te aviso. Tá certo. Assim, eu queria primeiro agradecer, né? É sempre bom e edificante esses momentos, né? Principalmente quando está partilhando sobre fé, sobre a palavra de Deus. Isso edifica muito a vida da gente. Mas assim como a gente começou, eu termino, né? Você começou com a carta aos Hebreus, eu vou terminar com ela, a minha fala repetindo esse versículo, né? A fé é um modo de possuir desde agora o que se espera. Um meio de conhecer realidades que não se vê. E isso eu quero terminar aplicando a esse tempo de pandemia. A gente sabe que vai passar. A gente não está enxergando isso, mas a gente sabe. E nós temos uma certeza. E é essa certeza que o autor da carta aos Hebreus está dizendo. A fé é uma certeza daquilo que não se vê. É um já possuir o que se espera. Nós esperamos o fim da pandemia e vai chegar. Mas nós devemos esperar com esta fé, com essa convicção da existência de um Deus que caminha conosco, que está presente, cuidando de nós, cuidando da nossa vida,
e vai nos fazer superar tudo isso, vencer tudo isso, né? Não estamos sozinhos, nós temos um Deus que nos ama, que nos criou por amor, para o amor, que cuida de nós. Por isso que quando se fala de fé, a fé engloba toda a nossa vida, porque Deus ele se interessa por nós por completo, na vida humana, em todas as suas dimensões. A vida humana, em todas as suas dimensões, envolve fé, porque nós somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus. E como você citou aí um texto, né? De Deus nós viemos, mas para Ele nós vamos voltar. Isso é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Dele saímos, para Ele vamos voltar, né? Santo Agostinho fala que amar, a medida do amor é amar sem medida, né? E eu acho que eu convivo muito com os freis agostinianos lá da Espanha, e eles me ensinam muito sobre essa medida de amar de Deus, né? Que é um amor sem medidas, que cabe a gente aceitar, né? Que, como o senhor falou muito bem, eu pelo menos entendi muito isso, a fé nada mais é do que a minha convicção, mas eu aceitar que é a graça de Deus, que é a vontade de Deus, que é a providência de Deus, né? E foi muito mágico, padre, de verdade. Muito obrigado. O senhor nos dá uma bênção sacerdotal? Agora. Por essas famílias, por esses pais desempregados, por essas pessoas que estão realmente sendo atingidas por essa pandemia, né? Essas empresas que estão aí sendo assoladas, não está fácil. O pessoal pensa que é brincadeira, mas não está fácil, né? Os profissionais de saúde. Ontem eu tive um caso que eu estava até comentando aqui em casa. Se isso for verdade, é surreal. Empacotaram uma mulher dentro de um saco, um necrotério no hospital, a mulher viva ainda, sabe? Isso é surreal, cara. Isso não é de Deus, eu acho, né? Mas, enfim, como Santo Agostinho fala, a medida do amor é amar sem medida. Então, vamos nos amar, né? Eu acho que o nosso melhor exemplo, como o senhor bem disse, é a atitude, é habilidade, é agir e não só ficar falando, né? Muito obrigado, padre. E eu espero que toda quinta-feira a gente tenha esse bate-encontro. Vamos conversar aí nos privados. Nada por acaso, pessoal. Hoje tem adoração ao Santíssimo, padre? Hoje tem a missa, 7 horas da noite, missa e adoração ao Santíssimo. Pessoal, se eu fosse vocês, eu faria como eu vou fazer. Eu vou estar lá, no Instagram. Da paróquia, né, padre? Paróquia Nossa Senhora do Carmo, Croatá. Paróquia NS do Carmo, Croatá. Paróquia NS do Carmo, Croatá. Isso, e a gente teve alguns problemas com o YouTube, mas a gente vai tentar, mais uma vez, transmitir pelo YouTube também. Pelo canal da Paróquia do YouTube. O do YouTube talvez seja bom botar um microfone perto da caixa ligado ao computador, porque é só o som que fica muito longe. No Instagram fica ótimo. Mas a gente tá crescendo aí, a gente tá progredindo. Vai dar certo. Pessoal, sigam esse homem no YouTube, pelo amor de Deus. Padre, nós temos 1 minuto e 50. Por favor, a sua bênção. Muito obrigado, de verdade. Pode encerrar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos aqueles que acompanharam até agora, aqueles que passaram por aqui, sobre cada um de vocês, as suas famílias, as suas casas, sobre todos aqueles que nos pedem orações, pela intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Forte abraço. Se você gostou dessa live, siga o Padre Rodrigo no YouTube, por favor. Padre Rodrigo Castro. PE Rodrigo Castro. Por favor. E se você puder, ajuda aqui o sacristão, é João Moacir Parente. Ô, padre, enquanto falta 1 minuto para terminar, o Gaiato Emerson, disse que a Magalu entrega o celular aí no Croatá. Olha aí. Eu vou deixar o celular para depois da pandemia, porque eu tive o meu salário cortado durante a pandemia. Então, deixa o meu salário restaurar, que eu dou o celular, eu prometo, não se preocupe. O senhor vai comigo na loja comprar. E a gente mostra pro Emerson que vai ter manual. Padre, até às 3 horas. 3 horas estarei lá no texto. Pessoal, assista o texto, vale muito a pena. Valeu. Tá bom. Obrigado, um abraço. Irmão. E que Deus te dê muita sabedoria, saúde, fé e que tu continue esse cara. Mesmo torcedor do Ceará, mas continue legal. Tchau, valeu.
Vai Tchau.